Olá, queridos. Espero que todos estejam bem. A paz do Senhor Jesus Cristo. O motivo de hoje estar gravando aqui é por ouvir alguns argumentos de grandes expoentes reformadores, os quais são cessacionistas, isto é, acreditam que a atividade dos dons espirituais cessaram na igreja. E por conta da pandemia do Covid-19, eles têm perguntado onde estão os profetas de cura divina, os operadores de milagre. Nós sabemos que existem muitos charlatões que estão manipulando a fé das pessoas a fim de usurparem dos seus bens materiais. Eles já estavam preditos na Bíblia sagrada como aqueles que seriam lobos trajados de pele de ovelhas e que estariam interessados na lã e não na ovelha em si. Todavia, nós entendemos que os dons de curar e a operação de milagres, elas continuam. E por que Deus não tem levantado homens para curar do Covid-19 em esta pandemia? Homens estes que poderiam ser úteis à sociedade, ao mundo, para poder aliviar um pouco desta dor que é de âmbito internacional. Simplesmente porque Jesus Cristo vai vaticinar em Mateus 24 que nos últimos tempos haveria terremoto, pestes, rumores de guerra e guerra em vários lugares. Portanto, essa profecia deveria se cumprir. Logicamente, que existem pessoas que são curadas, sim, do coronavírus, mas isso jamais será um alcance em massa. Na minha pequena congregação mesmo, são pelo menos 2 casos. Nós temos ciência de que pessoas foram restabelecidas, teve convalescência após o contágio pelo novo vírus, o novo coronavírus, o Covid-19. Nós sabemos que além da aplicabilidade da medicina, houve também uma complementação com oração. Por que não dizer? O complemento foi a aplicação medicinal, os medicamentos, e a oração foi o fator principal. No entanto, nós entendemos que dons de curar, eles não são utilizados pela vontade particular daqueles que o detêm, daqueles que foram agraciados por Deus para serem utilizados na instrumentalidade do Espírito Santo nesses dons. Assim como a profecia, e como diz a palavra de Deus sobre a profecia, que nenhuma profecia partiu de particular vontade, fazendo com que o ser humano pudesse ter sua própria elucidação sobre a profecia, mas toda a profecia expressou a vontade de Deus, foi inspiração de Deus, teopneustos no grego. Deus soprou a inspiração profética dentro do profeta que falaria como porta-voz de Deus. Da mesma sorte, os dons espirituais são utilização do Espírito Santo, na forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, conforme o seu bom entendimento e o beneplácito da sua vontade. Portanto, mesmo aqueles que possuem os dons de curar e a operação de milagres, eles não podem ativar segundo o seu bel prazer, mas apenas ativá-los quando o Espírito Santo os move para tal uso e para tal ativação. Portanto, meus colegas reformadores, em especial vocês que professam a fé pentecostal, e aqui eu faço um esclarecimento, porque nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais de raiz e nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais. Acreditamos que Deus, segundo a sua vontade, Ele pode curar do coronavírus, mas acreditamos também que as profecias bíblicas têm que se cumprir para os últimos dias e não vai haver cura em massa. Você se lembra? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando retornou à sua cidade, ele não pôde ali fazer muitos milagres, porque havia incredulidade. E ele usa a figura do profeta Elias dizendo que existiam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Contudo, Elias foi enviado apenas a uma delas. O próprio apóstolo Paulo, cujos aventais e os lenços curavam e faziam os espíritos imundos correrem, mesmo que ele não tivesse presente, apenas a unção que estava depositada naqueles lenços, naqueles aventais que ele usava. Foi o mesmo que disse para Timóteo: olha, Timóteo,
torna a beber um pouco de água misturada com vinho por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Ele apelou pela medicina e não teve por usurpação usar os dons de curar que foram depositados nele pelo Espírito Santo. Então vamos aprender que os dons não podem ser ativados nem utilizados segundo a vontade daqueles que o detêm, mas sempre são usados pelo Espírito Santo por propósitos divinos e especiais de Deus. Vamos aprender isso e vamos cessar a guerra. O coronavírus, ele veio como um marco dos últimos tempos, conforme predito por Jesus Cristo em Mateus 24 e conforme as profecias apocalípticas. Isso não enfraquece em nada os dons de curar e a operação de milagres que são ativados pelo beneplácito da vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo na sua igreja. Que Deus vos abençoe. Pense nisso. Medite.